Se a gente sentar para conversar com amigos ou conversar com pessoas que a gente conhece sobre racismo, a opinião de todo mundo vai ser mais ou menos a mesma. Né? Vão entender que é uma coisa muito ruim, que muitos vão se justificar que, mas eu não sou racista, eu trabalho com negros, eu conheço negros, eu tenho um amigo que é negro. E com tudo que está acontecendo, com o assassinato do João Pedro, com o assassinato do George Floyd, todos os protestos, tudo que está acontecendo, a gente não pode evitar o assunto. Tem coisa que a gente precisa orar, refletir e se manifestar, se posicionar. Né? A gente não pode ficar calado, sendo que o nosso papel é trazer a verdade, ou trazer luz, ser luz diante dos problemas. E eu queria compartilhar uma coisa que já aconteceu comigo. No colégio que eu me formei, eu tive que fazer uma monografia, né? E você escolhe o tema da sua monografia e eu escolhi racismo, falar sobre racismo entre os jovens brasileiros. E na época eu fiz uma relativamente boa monografia, apesar de ser um tema muito polêmico, era um tema polêmico, mais ainda na escola onde eu estudei, foi tratado com certo cuidado. E eu fiquei com aquela sensação de dever cumprido, porque eu entendi o conceito e a procedência do racismo. E ter aparentemente resolvido o problema em mim me pareceu suficiente na época. Tinha 17 anos, 17, 18 anos. Hoje, tendo uma outra visão, tendo um pouco mais de clareza de raciocínio, eu entendo que eu não poderia estar mais enganado em relação a isso. E por quê? Porque o racismo ele não é algo que se elimina apenas entendendo o conceito. Ele há uma necessidade real e urgente de combater isso. Na teoria, o racismo ele é apenas o estabelecimento de uma hierarquia ou domínio de uma etnia sobre outras. É baseado num sistema falho, comprovadamente falho, e perpetuado por nada além de ignorância e ódio. Só que na prática, o racismo ele é muito pior, claramente. Ele não é porque ele não é um problema político, ele é um problema humano. Ele não é um ato falho, algo que você diz sem querer. É algo que você esconde e deixa sair em momentos onde você não conseguiu filtrar. Ele é um desvio de caráter. É um ciclo onde o problema criado por nós se torna também o motivo pelo qual o justificamos. Como que funciona isso? Eu predetermino em mim que o negro ele é carregado de características negativas e inferioridade, empurro nele ou empurro ele a essas condições e faço de tudo dentro do nosso sistema social para que ele permaneça lá. E aí, quando ele cede às adversidades, às circunstâncias, aí eu entendo que a equação é verdadeira e eu negligencio o fato de que eu manipulei as variáveis. Eu crio uma realidade desigual que me favorece e me afasta do meu semelhante. E os atos dele vão justificar eu ter feito isso antes dele mesmo se colocar estar nessa situação. E por que eu estou falando de nós criamos, eu determino, eu faço, eu entendo? Porque se eu não participo do processo de remoção desse veneno, eu permito que ele danifique a todos. Ontem, no devocional de ontem, eu falei sobre santificação e eu falei sobre o repúdio ao pecado. Repudiar significa não aceitar, repelir, excluir e distanciar. É de forma ativa, inabalável e é uma necessidade combater o pecado e ter comiseração pelo pecador, porque afinal de contas nós somos cristãos. E qual é o meu posicionamento em relação ao oprimido? As pessoas que sofrem isso e eu fico sem saber como fazer.
eu tenho que fazer tudo o que for necessário, sacrificialmente. Na palavra de Deus, 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Amém?